Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço a todos que nos acompanham. Bom, hoje os paramentos são roxos e o tema é a dúvida de João Batista. Padre Amir já está aqui, mais uma vez obrigado, Padre Amir, e é com o senhor. Dou também as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo ilumine o coração de vocês, que ele vos ajude a compreender sua santa palavra e vos dê a fortaleza para vivenciá-la. Hoje o evangelho que nós vamos ler está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 2 até o 11. É a dúvida de João Batista. João Batista foi preso, vocês sabem da historinha, porque ele começou a pregar, criticar o rei, claro, né? Ele criticava o rei porque aquela história que ele casou com a cunhada e tal, isso daí era não podia, ele fez uma coisa que e daí o João o rei Herodes, que não é aquele Herodes pai, é o filho dele, ficou preocupado sabe, essas autoridades não suportam críticas. E ele então vai fazer o quê? Vai prender João para silenciá-lo, porque o medo deles é que tem adesão popular, possa ter alguma revolta, então eles fazem essa prevenção. Tirou de cena João Batista. E João Batista, inclusive é interessante que ele vai morrer também como mártir antes do próprio Cristo, né? É o primo de Jesus. Bom, agora ele está na cadeia e ele está com um grande dilema. Por quê? Porque vocês conhecem, os domingo passado nós falamos sobre a pregação de João Batista. João Batista era um rigorista. Ele achava que o Messias viria como o profeta Elias, como esses grandes profetas, que ele combateria sim, cheio de ira, os pecadores. E ele achava que o Messias ia inaugurar o dia do Senhor, que entenda-se como o dia do julgamento, o dia da ira, o dia de prestação de contas. E que o Messias devia ser, então, aquele que vem da bordoada, né? Que vem aqui. De repente, as notícias que chegam a respeito de Jesus, para os discípulos dele começaram a falar para João, que aquele seu primo lá, eu acho que não está correspondendo àquilo que você falou do Messias, não. Ele fala de lírio dos campos, passarinho, abraça a criança, fala de misericórdia, de bondade, fala que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Ele não fala desse rigorismo aí que você fica pregando. Então, como ele tinha essa concepção errônea do Messias, é o Messias vingador na cabeça de João Batista, é aquela imagem do machado posto no pé da árvore, que vai cortar a árvore que não está produzindo fruto, vai colocar fogo nessa árvore aí, separar a palha, a palha do trigo e vai queimar a palha. E Jesus Cristo não era esse. Jesus Cristo era o Messias, Messias misericordioso. Você lembra que o messianismo de São Pedro era o triunfalista? E o messianismo da cabeça de João é o juiz vingador. Claro que ele vai ficar em dúvida e vai mandar como ele está preso, não pode ir lá falar para conversar com Jesus, esclarecer as coisas, ele vai mandar um discípulo dele. Os discípulos vão chegar até Jesus com uma pergunta bem direta: sois vós aquele que deveis vir, ou devemos esperar por outro? Olha, lembra que quem apontou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Messias, foi João Batista, e agora ele está em dúvida. A resposta de Jesus vai ser uma resposta... a pergunta é direta, mas a resposta de Jesus Cristo é mostrando. Jesus não vai se argumentando.
Não vai ser teórica, dizendo, sim, eu sou, sim. Por isso, não. Jesus Cristo vai mostrar para ele que ele é o Messias. Como? E de contar a João o que ouvistes e o que vistes. Aí, ele vai, discretamente, vai falar que existe no Antigo Testamento. Não é somente profecias que falam do Messias vingador. Mas existe passagem no Antigo Testamento que vai falar do Messias como Deus da misericórdia. Ele vai, então, lembrar o profeta Isaías. Olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e o evangelho anunciado aos pobres. Ele está falando, olha, pense bem, não é somente essa linha profética falando do Messias rigoroso que temos no Antigo Testamento. Existe também uma corrente que fala do Messias misericordioso. É essa corrente que acertou com relação ao Messias. E essa corrente que representa o messianismo de Jesus. E depois ele acrescenta: bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Porque Jesus Cristo, com o tipo de messianismo dele, leva as pessoas a se escandalizarem. Entenderam? Por quê? Porque quem espera de Jesus Cristo um vingador e de repente se decepciona e vê, porque ele é um misericordioso, a pessoa não vai, de certa maneira, vai se bloquear com relação a Jesus. Então, você vê, nós às vezes queremos que Deus esteja de acordo com as nossas conveniências. Esse equívoco também atingiu João Batista. Bom, depois que João Batista, que os discípulos de João Batista partem, aí fica só os discípulos do próprio Jesus. Aí Jesus Cristo vai falar com eles, ó. Tendo eles partidos, disse Jesus à multidão a respeito de João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Pois é, aqui tem certas imagens que a gente não pega por causa do tempo que vem e porque a gente não tem elementos. Mas tem notas de Bíblia dizendo assim que caniço agitado pelo vento tá falando da moeda, do brasão do rei Herodes, que era um caniço. E o caniço agitado pelo vento lembra o quê? Lembra aquela pessoa que é inconstante. Que o vento sopra numa direção, ela está lá, na outra direção ela está lá. Aquela pessoa que tem interesses mesquinhos dentro da política, de interesses sociais, mesquinho. É uma crítica então, o que você foi ver no deserto? É esse tipo de pessoa? Ou então Jesus vai continuar. Um homem vestido com roupas luxuosas, mas quem é revestido com roupas luxuosas vive nos palácios do rei. No tanto que ele está contrapondo aqui a corte do rei Herodes, o rei Herodes, com João Batista, mostrando que são coisas completamente diferentes, como da água para o vinho ou do fogo para a água, ainda mais radical. Então, o que fosse dizer para ver um profeta, sim, digo-vos que a ele é mais do que um profeta. É dele que está escrito: eis que eu te envio o meu mensageiro diante de ti para preparar o caminho. Aqui Jesus Cristo está reconhecendo a missão de João Batista, que, sem dúvida, Jesus conseguiu realizar o seu ministério em apenas 3 anos, porque João Batista já deixou as coisas encaminhadas para ele. Essa foi a missão. Então Jesus Cristo está reconhecendo o ministério de João Batista, que vai muito mais além do que um ministério profético, porque o profeta fala em nome de Deus, mas ele não, ele teve que ter uma atuação prática, de fazer as coisas acontecerem para que Jesus encontrasse as coisas andando já. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. Só que aqui uma coisa interessante, que dentro nós temos uma imensidade de santos canonizados pela igreja, uma minoria. E Jesus está falando que João Batista é o maior de todos os santos, né? Tanto que dentro da religião tem a iconografia, né? Eu gosto muito de ícone. O
o ícone mais importante depois de Nossa Senhora é João Batista. Geralmente, você faz uma composição iconográfica chamada Deeses, que é a súplica. De um lado você coloca Nossa Senhora com as mãos elevadas, do lado direito de Jesus, e do lado esquerdo de Jesus você coloca São João Batista com as mãos levantadas. Porque ele é considerado, apresentado por Jesus aqui como o maior de todos os santos. Então não é São Francisco, não é Santo Antônio, santos que tem muita devoção aqui, São Judas, sei lá, mas é João Batista. Aí ele vai continuar. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. De quem que Jesus está falando? Dele mesmo. O menor, aquele que se fez menor, foi o Cristo. Cristo que se humilhou e se encarnou no seio de Maria, se tornando o último das criaturas humanas. Para quê? Para que ele levasse a salvação a todos. Então Jesus está falando dele aqui, ó, no finalzinho. Aí terminou o Evangelho. E nós vemos então que o grande problema de João Batista, para concluirmos assim, com uma ideia importante, é que a gente tem uma concepção de Deus e começa a projetar. Não deixa que Deus se revele, não deixa que Deus se mostre. Até hoje nós fazemos isso, né? Nós achamos que conforme o nosso mundinho é Deus. Nós desenhamos o nosso Deus. João Batista caiu nisso. Então Deus vai além da nossa concepção particular. Mas o traço marcante do Deus Jesus Cristo é ser misericordioso. Amém. Amém. Bom, aí temos um ícone ali que está sendo apresentado, mostrando fatos da vida, da biografia de São João Batista. Lá em cima ele está preso. Aí no meio ele está sendo martirizado. E lá o soldado está entregando a bandeja com a sua cabeça para Salomé, aquela que pediu a cabeça de João Batista. Conhece esse episódio que está no Evangelho, né? Ela dançou de tal maneira que agradou o rei, o seu pai, que ele prometeu realizar o seu desejo. O seu desejo foi a cabeça de João Batista num prato. Aqueles personagens na beirada. Esse é um ícone familiar, né? São os santos de devoção de quem encomendou o ícone. Então não tem muito a ver com a centralidade. Pode-se dizer que João Batista é a introdução ao Novo Testamento? Ele é a passagem, né? Ele tá naquela passagem entre o Antigo e o Novo. Antigo e o Novo. É o limite. Aí a junta lá. Aí você vai vendo João Batista preso e tem dois dos seus discípulos conversando com ele. Aí já não é um ícone, já é uma pintura renascentista, porque pode ver que tem um palácio lá, a prisão, presídio, é feito com perspectiva icônica, né? Aquela com terceira dimensão. Sim. E tem lá uma pantera presa, né? Presa. Porque para mim, essa pantera, não sei se tem outra interpretação, eu interpreto como para evocar o deserto, né? Que ele é o homem do deserto, a pantera veio um animal selvagem, então isso ali. Ele está ali conversando. Onça parda, né? Onça parda. Tem alguém chorando, porque se hoje em dia que se fala, pelo menos se fala em direitos humanos, a prisão é terrível. Imagina você naquela época que considerava vamos dizer assim, já era da índole castigar o preso mesmo. Então, tá lá. Tem mais alguma coisa? Que só isso, né? É só isso. Agradecemos quem nos acompanhou aqui. Pedimos a Deus que derrame a bênção sobre todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.